Bom, e tem mais uma coisa aqui do fiscal que acho que é legal deixar até falar, porque as pessoas perguntam bastante pra gente, é o seguinte, pô, Gui, mas eu não entendo. Eu acho que o mercado, ele tá do lado do Bolsonaro e ele odeia o Lula. Por quê? Porque lá no governo Bolsonaro, a gente teve um déficit primário abissal, lá no ano da pandemia. E hoje a gente está falando, Gui, de um déficit, Sérgio, 70 bilhões. Um negócio que é muito pequeno, perto do que a gente teve em 2020. E agora o mercado quer falar que está preocupado com fiscal, com dívida pública. Então, até para trazer uma visão para as pessoas, por que agora aparece essa preocupação fiscal, né? Mesmo que a gente tenha um déficit menor em termos nominais, do que lá quando a gente teve um déficit gigantesco, né? Eu acho que para quem estava acompanhando contas públicas, a preocupação continua a ser a mesma. Na verdade, o nosso problema estrutural no fiscal é antigo. É que as colorações partidárias e as preferências acabam turvando a análise, para dizer o mínimo, né? Uhum. Porque você vê grandes gestores, por exemplo, dando uma entrevista 6 meses atrás numa direção, que todo mundo vai errar porque o primário vai ser melhor, o fiscal vai ser melhor, e o mesmo gestor, ou os mesmos gestores, depois de 6 meses falando o oposto. Eu tive um professor no mestrado, o Bresser Pereira, que foi ministro do Fernando Henrique, né? E eu vou citá-lo porque, inclusive, muitos economistas liberais não gostam dele, então já fica aí uma provocação. Você vai citar o Bresser mesmo, tem certeza? Viu? Aí ele falava assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai ler um artigo ou uma entrevista é ver quem é a pessoa, levantar a capivara, né? Não falava esse termo, mas eu tô falando. Porque é isso, na verdade ninguém é totalmente isento e a economia é uma ciência social aplicada, que tem um componente matemático de dados, né, importante, empírico também, que a gente tem que ir aos dados, mas sempre tem alguma coisa de opinião. Então, concretamente, o que está acontecendo no fiscal? Primeiro que não tem crise de insolvência nenhuma, porque o Tesouro tem um caixa grande, tem demanda por dívida pública, vocês veem isso tanto com as pessoas físicas, quanto a gente vê também nas mesas institucionais, lá na Renascença, na Warren, tem uma demanda enorme, só que ao mesmo tempo você tem uma fragilidade estrutural. O juro é muito alto, o juro requerido, porque a gente ainda tem déficit. As medidas que o governo tomou, muitas delas foram boas, a meu ver, do lado da receita, é verdade, mas falta o lado do gasto. Então, esse diagnóstico, que em parte a gente discutiu aqui nas perguntas anteriores, nas respostas anteriores, eu acho que ele está correto, nós temos muita coisa para ser feita, mas não é o fim do mundo, não é um cenário de caos, de insolvência, de crise. Ele pode acontecer? Pode, mas me parece que o atual governo conseguiu fazer o mínimo necessário para afastar, por enquanto, esse cenário mais gravoso. Legal. É cedo, então, o Salto, para a gente ouvir de novo o termo dominância fiscal, que a gente ouviu lá atrás, na época da Dilma? Eu entendo que é cedo, não sei se o Sérgio concorda, porque a dominância fiscal, o que é? É quando os instrumentos de política monetária, principalmente a taxa de juros, eles ficam inócuos para produzir aquilo que você quer, que é controlar a inflação, porque você aumenta a taxa de juros, aí o efeito fiscal do aumento é mais do que proporcional ao controle que você gostaria de gerar nos preços. E aí por que chama dominância fiscal? Porque aí só você resolvendo de fato de maneira exógena, na questão fiscal, produzindo um resultado primário à altura, é que você conseguiria resolver o problema. Então, é quando você perde a efetividade do seu principal instrumento para controlar a inflação. Eu acho que nós não estamos nesse quadro. A gente não está, mas esse papo começou a voltar. Então, já teve um debate acadêmico no Rio, mencionando isso. Qual é o ponto, né? O nosso fiscal continua desequilibrado, né, com déficit primário. A gente não tem perspectiva de, no curto ou no médio prazo, voltar a ter superávit primário. E com essa política de aperto monetário por parte do Banco Central, o juro real vai ficar muito elevado. Vai ficar mais ainda. Então, imagina o Selic chegando a 12,5%, 13%, a gente está falando de um juro real 8%, 9%. Então, isso leva a um crescimento muito rápido, mais rápido do que se imaginava, da relação dívida-PIB. Então, qual é o temor, né? Olha, do lado do primário não está ajustado, você vai ter um juro real mais elevado, acelerando o crescimento da relação dívida-PIB. Isso, portanto, adicionaria prêmio de risco, depreciaria o câmbio e, portanto, a política monetária perderia efetividade, né? Porque quanto mais o Banco Central sobe os juros, maior esse prêmio de risco,
pela situação fiscal ruim e, portanto, um aperto de juros seria inflacionário, que seria dominância fiscal. Acho que a gente não está lá ainda, mas assim, acho que essa discussão, assim, ter voltado à tona, não acho irracional. Eu acho que faz algum sentido, né, dado a perspectiva que a gente tem aí ao longo dos próximos anos. Legal. Legal não, né? De novo. Boa explicação, legal explicação. Exato. Legal, Luiz Ferrante. O tema não é nada legal, Guilherme. O tema não é nada legal, né? A análise que sim.